Muito bem, turma. Bem-vindos de volta à nossa segunda e última parte da aula do dia de hoje. E vocês devem estar vendo aí o professor Luiz Eduardo Oliveira, nosso companheiro do Departamento de Estatística, de Informática, perdão. Departamento de Informática. O professor Luiz tem trabalhado conosco em parceria aqui com a Estatística, num curso que a gente tem de especialização em Data Science e Big Data. É uma parceria que já está indo para o seu terceiro ano, entre o Departamento de Estatística e o Departamento de Informática. O professor Luiz tem uma longa tradição aí nessa área de Machine Learning, dentro do Departamento de Informática e dos programas de pós-graduação em mestrado e doutorado, com vários orientados e projetos ligados a essa área. E essa área, realmente ela navega na interseção das nossas áreas, né, Luiz? É uma área que a estatística e a informática estão muito próximas e a gente não poderia tentar fazer um curso que visita alguns tópicos de estatística sem incluir uma discussão, uma visualização desse conjunto de ferramentais, talvez eu possa dizer mais algorítmicos do que de modelos, mas que todos são muito bem fundamentados. Então, no sentido de trazer esses tópicos para cá, nós vamos ter a conversa aqui com o nosso especialista da UFPR no tema, que é o professor Luiz. O Luiz vai falar um pouquinho da formação dele, né? E talvez ele revele para vocês o dado mais impressionante da formação dele, que é a quantidade de quilômetros ele pedala por semana usando a bicicleta dele. Mais impressionante do que a produção científica dele, podem acreditar em mim. Ou tão impressionante quanto. Mas vamos lá. Luiz, meu caro, é o seguinte, a gente fez uma enquete aqui com os alunos, fazendo algumas perguntas sobre contato prévio com a área de aprendizagem de máquina. E aí, 17% disseram já ter algum contato com a área, e 15% utiliza ou já utilizou esses métodos, mesmo sem envolver análises específicas. Uma pergunta um pouco redundante, né, mas que já aprendeu ou já estudou métodos de aprendizagem de máquina, também a percentual parecido de 16%, e 9% acreditam que o seu trabalho atual de pesquisa envolve aprendizagem de máquina. Mas mais do que isso, eu acho que o que vai ficar bem claro na apresentação do Luiz é que a aprendizagem de máquina está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Está por todo lugar à nossa volta. E é sobre isso que o Luiz vai elaborar um pouquinho aqui com a gente. Luiz, muito obrigado desde já por estar conosco. É um prazer, né, ter você conosco e a audiência é sua. Então tá, Paulo, obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho então sobre aprendizagem de máquina. E é interessante esses dados ali que você mostrou sobre quem usa, quem acha que tem a ver ou não tem a ver com o seu trabalho, e como você falou, Paulo, muitas vezes a gente pode usar a aprendizagem de máquina, nem sabe que dá para usar, então eu acho que com essa introdução que eu vou fazer hoje, espero que fique um pouquinho claro quando que a gente pode usar e quando que a gente não dá para usar a aprendizagem de máquina, né? Bom, um pouquinho sobre mim, antes de começar. Eu tenho uma formação em meio linear na computação, fiz graduação, mestrado e doutorado em computação, né? Meu doutorado eu acabei em 2003. Quando eu voltei do meu doutorado, eu fui professor na PUC do Paraná, de 2004 até 2009. Trabalhando na área de aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões com o pessoal lá. E em 2009 eu resolvi sair de lá e vim para a Universidade Federal, e onde eu estou desde então, né? E na Universidade Federal eu já fui coordenador do curso do nosso programa de pós-graduação em informática por 2 vezes, uma vez vice. Então tenho um pouquinho de experiência nessa parte de administração da universidade também. Atualmente eu trabalho em 2 grupos de pesquisa no nosso departamento, um de visão robótica e imagem, que é o grupo que eu comecei quando eu cheguei lá,
E mais recentemente eu comecei, como o Paulo comentou, junto com o pessoal da estatística, um grupo que é um spin-off, né, da especialização que a gente fez em Data Science e Big Data, e a gente agora está com algumas pesquisas que começaram com essa especialização em nível de mestrado e alguns de doutorado começando agora, tá? Então esse é meu histórico aí dentro da acadêmico na universidade. Eu tenho uma experiência também de empreendedor, né, aqui na indústria. A gente começou uma empresa de visão computacional, então pegando tudo que a gente conhecia da academia e tentando implementar e fazer uma empresa disso. Isso durou de 2004 a 2009, eu diria que foi um tempo suficiente para eu ver como que a coisa funciona na indústria, a dificuldade de se fazer um produto do começo ao fim, um produto de base tecnológica, né? Então, eu diria que esse background de aprendizagem de máquina me ajudou bastante, não só na área acadêmica, mas também na área de empreendedorismo, por assim dizer. E o passatempo, como o Paulo disse, é pedalar. Então, eu faço um pouquinho menos de quilômetros que o Paulo. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre aprendizagem de máquina, o que é. Então, para muitos de vocês aí, pelo que a enquete mostrou, que não tem ideia do que é aprendizagem de máquina, por que a aprendizagem de máquina é tão falada ultimamente? Eu vou falar um pouquinho sobre reprodutibilidade em aprendizagem de máquina. É um tema que eu acredito que, não sei se vocês chegaram a ver nessa disciplina, mas em aprendizagem de máquina a gente vive uma certa crise, e vocês vão entender por quê, porque a gente depende muito dos dados e de modelos, né, mas principalmente de dados, e em muitos casos esses dados, eles não são compartilhados, e quando esses dados não são compartilhados, a gente tem sérios problemas, porque a gente não consegue reproduzir modelos que são publicados na literatura, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso, o que a gente pode fazer a esse respeito, certo? Bom, para começar, a gente tem esse diagrama aqui, onde aparecem alguns termos, alguns keywords, né, que são usados na literatura, e que muitas vezes são usados com sinônimos. Então vale a pena, eu acho, que dar uma explicada nesses termos. O primeiro deles é inteligência artificial, né, a famosa AI. Então é um termo que foi cunhado lá no começo dos anos 50, né, e a ideia desse termo, o que tinha por trás de tudo isso, era ensinar os computadores a pensar, tá? Alguma coisa bem abrangente, né? Como fazer computadores a pensar. Então, isso é o que é inteligência artificial, o objetivo da inteligência artificial. A gente está meio distante disso ainda, de fazer computadores a pensar. No fim dos anos 50, o pessoal acho que viu que fazer computador pensar é alguma coisa bastante complexa. Falou, poxa vida, então será que a gente consegue aprender a partir de dados? Já é alguma coisa um pouco mais restrita? E aí foi cunhado o termo de aprendizagem de máquina, né? O machine learning em si. Em 59, machine learning veio com essa ideia, aprender a partir dos dados. Em 86, e talvez quem já ouviu falar de machine learning também já tenha ouvido falar de deep learning, que vem, uma tradução seria aprendizagem profunda, né? Por quê? Porque ela está muito relacionada a técnicas de redes neurais, que são organizadas em camadas, e essas camadas, quanto mais camadas eu tenho, mais profundo seria essa aprendizagem. Tem uma certa relação com o cérebro humano, que dizem que aprende em profundidade. Então é mais ou menos essa ideia de deep learning. É uma sub-área de aprendizagem de máquina, tá? Como eu disse, que foi concebida lá nos anos 80, mas ganhou força mesmo no final dos anos 2000,
com a introdução das placas gráficas, as famosas GPUs, que para quem joga jogos de computadores aí sabe do que eu estou falando. O GPU é a placa gráfica que é muito utilizada pelos gamers. Só que em 2012, um pesquisador que era um aluno de doutorado do Hinton, que é um dos pais do Deep Learning, ele teve a ideia de implementar uma rede neural convolucional, que era alguma coisa que já existia desde os anos 80, mas a gente não conseguia usar direito porque a gente não tinha hardware para treinar. Ela tem muitos parâmetros para serem otimizados e a gente não tinha hardware. E em 2012 ele conseguiu fazer isso, treinar uma rede numa GPU. E a partir de 2012 o pessoal começou a usar Deep Learning, redes neurais convolucionais para tudo e qualquer coisa, e a coisa se popularizou de um jeito impressionante, tá? Então, Deep Learning é isso. E em 2012 foi cunhado o termo Data Science. Então, Data Science é uma grande interseção de áreas aí, e onde o objetivo é basicamente entender os dados, né? Então, como a gente tem um monte de dados, o objetivo é entender. E para isso a gente usa probabilidade estatística, a gente usa ferramentas de álgebra linear, principalmente parte de visualização de dados, e um monte de ferramentas de computação, inclusive aprendizagem de máquina. Tá? Então, daí que a gente sai o termo Data Science, e a gente pode ver que é uma área bastante abrangente em termos de domínios de pesquisa que a gente tem ali dentro. Tá? Então, inteligência artificial e aprendizagem de máquina, em muitos casos, são usados como sinônimos. Então, volta e meia a gente vê notícias como essa, por exemplo, de um sistema de detecção de auxílio diagnóstico para detecção de câncer foi apresentado, e nesse sistema o pessoal usou 129 mil imagens para treinar um modelo que detectasse câncer de pele, né? E o nome foi usado inteligência artificial, apesar de ser um sistema de aprendizagem de máquina, tá? Então, aí a gente começa a ver os termos serem usados como sinônimos na maior... Então, quando o pessoal fala inteligência artificial e aprendizagem de máquina, ultimamente é basicamente aprendizagem de máquina que o pessoal está falando. Um outro exemplo é esse do Google Go Play, que ganhou do campeão mundial. Para quem tiver interesse um pouquinho mais nessa história, tem um documentário bem interessante, está até no Netflix, mas ele está inteiro no YouTube, se vocês procurarem lá, AlphaGo. Conta a história um pouquinho da história, os bastidores de como o pessoal do Google desenvolveu essa estratégia toda de ganhar do campeão mundial. Na época era um coreano, em 2016, e depois em 2017 eles ganharam 60 vezes seguidas contra os seres humanos, incluindo 3 vezes contra esse jogador chinês, que era o top na época, se não me engano, em 2017. Aqui tem uma cena, basicamente, do filme do Google, né, quando ele está jogando contra o coreano. E é interessante ver a evolução, né, de 97 para 2017, ou seja, 20 anos, que o pessoal estava tentando fazer um algoritmo de inteligência artificial que ganhasse do ser humano no AlphaGo. Eles conseguiram em 97 com o Deep Blue ganhar do Kasparov, e demoraram 20 anos basicamente para fazer, porque esse AlphaGo é um jogo com muito mais opções e bem mais complexo do que o xadrez em número de opções, né, de possíveis jogadas. E isso foi possível basicamente em função do poder computacional que está disponível hoje em dia. Então, aprendendo a partir dos dados e de um monte de jogadas possíveis, esse algoritmo conseguiu, né, ganhar do campeão mundial. Então, AlphaGo é uma dica aí para o fim de semana para vocês assistirem, tá? Outras aplicações que a aprendizagem de máquina está sendo usada com bastante sucesso, por exemplo, é na tradução, né? Então, algoritmos de tradução de diferentes línguas para diferentes línguas, então, inglês para espanhol, do espanhol para o inglês, para o francês, e assim vai.
a gente vê nesse gráfico, por exemplo, aqui na linha laranja, seria o desempenho do ser humano. Em alguns casos, o desempenho desse modelo baseado em redes neurais, ele está muito próximo já do ser humano, né? Então, aqui seria a tradução perfeita, que eles botam um score de 6, mas em vários casos, o desempenho desses modelos neurais está muito próximo do ser humano já. E por que isso é possível? Pela quantidade de dados rotulados que tem para fazer a aprendizagem desses modelos. Então, quanto mais dados rotulados de qualidade a gente tem, mais a gente consegue fazer com que esses modelos aprendam bem. E eu vou falar do que é dado rotulado daqui a pouquinho, vocês vão entender. Tá? Na mesma linha de dados rotulados, a gente tem reconhecimento de voz. E por incrível que pareça, muitos de vocês vão discordar, dizer que reconhecimento de voz é uma porcaria, porque o telefone nunca entende o que a gente quer falar, o que a gente está dizendo, e em alguns casos eu concordo plenamente com vocês, principalmente naqueles sistemas, não sei se alguém já teve experiência aí de falar nos sistemas, principalmente cartão de crédito, você liga lá para falar com alguém e você tem que dizer uma palavra qualquer para o sistema ir guiando você nos menus, né? E volta e meia aquilo dá problema. E então isso mostra um pouquinho assim o gap que a gente tem ainda de como era essa aplicação há 20 anos atrás, o quanto ela evoluiu. Se a gente hoje consegue conversar com o telefone, mandar discar, colocar alguma coisa na nossa agenda, funciona razoavelmente bem, eu diria. Mas essa foi uma das primeiras aplicações que a gente teve em aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões, né, que começou com pesquisa nessa área lá na 30, 40 anos atrás. Então, assim, ainda não é perfeito, mas melhorou bastante, né. Uma aplicação bem interessante que eu vi esses dias e que está funcionando com desempenho muito bom é essa de leitura labial. Então, você consegue fazer leitura labial e fazer tradução simultânea em alguns idiomas. Para quem tiver interesse nisso, tem um link desse paper aqui, tá? Então, é bem bacana esse tipo de coisa também. Bom, e tudo isso está sendo possível com os algoritmos de aprendizagem de máquina, principalmente porque a gente tem uma grande quantidade de dados disponíveis e que a gente está podendo utilizar. Esses dados são gerados de diversas formas, principalmente por nós, usuários. A gente gera dados para um monte de empresa, às vezes mesmo sem saber que estamos gerando dados. E tanto é que o pessoal fala que essas empresas baseadas, né, que manipulam, onde o principal produto são os dados, são as empresas que mais valem no mundo hoje em dia, né? Então, aqui tem um comparativo, e eu tenho esses dados de 2016, eu até tenho que atualizar isso aqui, mas provavelmente não deve mudar muito. Então, se vocês pegarem 2006 para 2016, em 2006 as principais empresas eram, tipo, empresas petrolíferas, GE, aqui petróleo também, banco, né? E a Microsoft aparecia como número 4. E 2016, ou seja, poucos anos atrás, vocês podem ver que todas as empresas mais valiosas do mercado eram empresas de tecnologia já, né, como a Apple, a Alphabet, que é basicamente a Google, né, Microsoft, a Amazon, Facebook. Então, todas são empresas de tecnologia onde basicamente manipulam uma grande quantidade de dados no dia a dia, né. Então, o que é aprendizagem de máquina? Então, se vocês procurarem na internet o que é aprendizagem de máquina, vocês vão encontrar diversas definições, mas todas elas têm algo em comum, que é fazer com que computadores consigam aprender a partir dos dados. É basicamente isso, né? Então, se a gente pegar essa definição aqui, que algoritmos possam aprender a partir de dados, né? A gente pegar a definição aqui lá do pessoal da Universidade de Montreal, que é onde o pessoal trabalha muito com Deep Learning, que é conseguir dar um conhecimento aos computadores a partir dos dados. Todos vão na mesma linha, ou seja, eu tenho um conjunto grande de dados, o que eu posso fazer para aprender a partir desses dados? É basicamente isso, tá? Então, toda vez que eu não consiga criar um algoritmo determinístico para resolver um problema, eu posso usar a aprendizagem de máquina.
Tá? Então, o que é um algoritmo determinístico? Um algoritmo determinístico é uma receitinha de bolo, né? Onde você tem uma entrada e para a mesma entrada você tem uma mesma saída sempre. Isso é um algoritmo determinístico. Em alguns casos funciona um algoritmo determinístico um monte de coisa. Mas quando não é determinístico, para uma data de uma entrada, eu não tenho a mesma saída. Pode ser alguma coisa fuzzy, né? Você não tem exatamente a mesma saída. Então, eu posso aprender a partir dos dados aquilo lá? Ah, sim. Se eu tenho dados e posso aprender a partir desses dados, legal. Então, a aprendizagem de máquina é algo que você pode considerar. Eu vou, ao longo dessa apresentação, mais para frente, a gente vai visitar alguns conceitos de aprendizagem de máquina, eu vou falar de algumas aplicações, e isso vai ficar mais claro para vocês quando essas aplicações, e talvez vocês identifiquem algumas aplicações que isso possa ser interessante para vocês. E por que agora que a gente começa a usar a aprendizagem de máquina? Bom, primeiro pela quantidade de dados disponíveis, segundo pelo poder computacional e terceiro o número de frameworks que a gente tem. Tá? Então, assim, dados disponíveis, se vocês procurarem também na internet, vocês vão ver esse tipo de gráfico aqui. Né? Não é uma curva da Covid, tá? É uma curva de crescimento de dados e ela é igual, ela é exponencial. Tá? Então, os dados estão crescendo exponencialmente e isso aqui não tende a diminuir, vai crescer cada vez mais. Então, a quantidade de dados sendo gerado dia a dia é algo impressionante, tá? E fonte de dados, a gente tem mídias sociais, se gera quantidade gigante de dados aqui, nuvem, né? IoT é outra coisa que gera internet das coisas, né? Você tem sensores espalhados e casas inteligentes, veículos inteligentes, e isso gerando dados e mais dados e mais dados. Tá? Então, essa era do tal do Big Data, onde se geram muitos dados, é a era que a gente está vivendo. Importante dizer que a maior parte desses dados, eles não são rotulados, né? A gente vai chegar o que é rotulado de volta daqui a pouquinho. Então, é muito dado sendo gerado. Esse slide aqui é um slide típico que o pessoal mostra de quanto se gera dados ultimamente. Então, aqui vocês têm, assim, são números absurdos, né? Que você tem a quantidade de uploads de vídeo por hora no YouTube, a quantidade de e-mails que as pessoas mandam, a quantidade de visitas que o Google recebe, isso tudo por minuto, né? Então, assim, são números absurdos para vocês terem um pouquinho a noção de quantidade de dados que são gerados a cada minuto pelos mais diversos aplicativos e o que a gente tem à disposição hoje em dia, tá? Hardware, como eu falei anteriormente, isso tudo é possível hoje em dia em função do hardware disponível e, mais importante, disponível a um preço acessível. Hoje em dia a gente consegue comprar uma GPU por um preço bastante acessível, tá? E a GPU permite esse processamento em larga escala dos dados, principalmente na aprendizagem dos algoritmos e o treinamento de algoritmos de aprendizagem de máquina, que é o que toma tempo na maioria dos casos, é o tempo que a gente demora para fazer o algoritmo aprender. Geralmente esse processo é lento, com esse hardware acessível, a coisa está muito mais simples, tá? E frameworks, eu diria que é fundamental também para a popularização de aprendizagem de máquina. Há 20 anos atrás, a gente tinha que implementar basicamente tudo, né? Então, eu lembro quando eu fiz meu doutorado, que eu comecei no final dos anos 90, lá 99, até em 2003, eu usei redes neurais, e na época que eu tive que implementar a rede neural. Não tinha um framework de rede neural. Eu tive que sentar, escrever minha rede neural, e eu não tive tempo de implementar 10 tipos de redes neurais diferentes, porque eu implementei algumas, porque leva tempo, eu tive que validar, né, então pegar experimentos conhecidos e verificar se a minha implementação estava correta, e esse é um outro detalhe muito importante, que às vezes a implementação está correta, o teu resultado não é confiável, não é por causa dos dados, e sim porque o teu modelo está implementado errado, você acha que ele devia estar fazendo uma coisa e está fazendo outra. E esses frameworks usados de maneira, e mantidos principalmente por empresas e universidades, eles são estáveis e validados por pesquisadores e validados por uma comunidade, ou seja, eu sei que aquele
algoritmo está implementado corretamente. Então, a gente pode pegar esses algoritmos e usar vários algoritmos. Então, a quantidade de testes que a gente consegue fazer hoje em dia é muito maior do que a gente fazia há 20 anos atrás. Eu consigo validar muito mais modelos, e aí sim, eu consigo ir um nível além, porque eu não fico simplesmente num único modelo, eu consigo combinar modelos, eu consigo fazer muito mais coisas, graças a esse monte de framework disponível e mantido pela comunidade. Para quem tiver interesse em aprendizagem de máquinas e algoritmos de aprendizagem de máquinas, eu sugiro fortemente dar uma olhada no Scikit-learn. É um framework feito em Python, que tem um monte de algoritmos implementados, e para quem quiser gostar de Deep Learning, eu sugiro fortemente o Keras, que tem todos os modelos de Deep Learning implementados, que usam o TensorFlow por baixo, mas o Keras é uma ferramenta bastante interessante. E uma linha de pesquisa que está sendo usada que está aparecendo com bastante força agora é o que a gente chama de AutoML, que é o Auto Machine Learning. Qual que é a ideia aqui? Eu construir como se fosse um metaclassificador. Eu construo um algoritmo de aprendizagem de máquina que vai dizer para mim, olha, eu tenho esses dados aqui, eu não sei que algoritmo que eu tenho que usar, qual o melhor algoritmo para usar com esses dados que eu tenho. Então, a gente consegue fazer com que, treinar com diferentes bases de dados, diferentes algoritmos, e fazer um algoritmo, o metaclassificador, aprender que para aquela base de dados que você tem, você deveria usar o classificador tal. Então, isso é o que a gente chama de Auto Machine Learning. Está aqui meu problema. Qual o melhor algoritmo que eu uso para o meu problema? Esse algoritmo, esse meta-algoritmo vai dizer que tipo de algoritmo você deve usar. E isso é uma linha de pesquisa que está sendo, está crescendo bastante atualmente em aprendizagem de máquina. Tá? Bom, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, basicamente nós temos duas grandes vertentes. Uma que a gente chama de aprendizagem supervisionada e outra aprendizagem não supervisionada. Tá? Na aprendizagem supervisionada, a gente tem duas tarefas clássicas. Uma é a classificação. Aí a classificação é basicamente, eu tenho um exemplo qualquer, um objeto qualquer, e eu vou atribuir esse exemplo, esse padrão de entrada, a uma das N classes que o meu algoritmo aprendeu. Tá? Então, é basicamente isso. Eu vou classificar um padrão de entrada em uma das N classes que o algoritmo aprendeu antes. Então, exemplos clássicos é classificação de imagens, diagnóstico, detecção de fraude. É fraude, não é fraude? Tem um monte de aplicações e a gente vai dar um exemplo disso aqui. Um outro exemplo que a gente tem, uma outra vertente em aprendizagem supervisionada é regressão. Provavelmente vocês já ouviram falar bastante de regressão durante esse curso mesmo, né? Tem técnicas puramente estatísticas para a gente fazer regressão, mas eu também consigo fazer com aprendizagem de máquina, ou seja, com um conjunto de dados eu vou aprender a estimar um valor, né? Então pode ser lá, tipo mercado financeiro, previsão do tempo, qualquer coisa que eu vou estimar um valor lá na frente, eu posso usar a aprendizagem de máquina também se eu tiver dados rotulados antes. Uma outra linha dentro de aprendizagem de máquina é o que a gente chama de não supervisionado. Então, no caso da aprendizagem supervisionada, os meus dados estão rotulados. O que quer dizer um dado rotulado? Alguém pegou alguns exemplos, suponha que eu fiz um sistema para classificar placa de carro. Então, estou lendo automaticamente uma placa de carro para... tipo, sistema de multa, de estacionamento, esse tipo de coisa. Você pega uma imagem e vai lá, tem ABC 1, 2, 3, 4. Eu sei que aquele caractere é um A, que aquele caractere é um B, que aquele caractere é um C. Ok, mas como que você sabe isso? Um ser humano foi lá e marcou na imagem, esse pedaço da imagem aqui é o caractere A, esse pedaço da imagem aqui é o caractere B, e assim por diante. O sistema vai aprender a partir dessas marcações. No sistema de diagnóstico médico, por exemplo, um patologista pegou uma imagem e falou, isso aqui é uma imagem de um tumor maligno, isso aqui é uma imagem de um tumor benigno. Ele rotulou. Então, vocês notem que a rotulação de imagens é algo extremamente
caro em alguns casos, porque, por exemplo, na área médica eu preciso de um patologista, não só um, às vezes, muito para eu fazer um sistema de aprendizagem de máquina, eu preciso de 3, 4, 5 patologistas para pegar um consenso em cima daquela imagem, porque o ser humano olha aquela imagem e fala, poxa, eu acho que isso aqui é um câncer, não, mas eu não tenho certeza, e assim por diante, né? Quando a gente está rotulando placa de carro, não, eu posso botar um estagiário para fazer isso ali e não tem muito problema, o cara pode errar um ou outro porque ele se distraiu, mas todo mundo sabe que aquilo é um A, não tem muito, o custo não é tão alto, né? Então, aprendizagem supervisionada é isso, eu tenho uma base rotulada por um ser humano e o sistema vai aprender a partir disso. Na não supervisionada, eu não tenho os rótulos, eu tenho um monte de dados juntos e não tem um rótulo nenhum. E a maior parte dos dados que a gente tem hoje em dia são dados não rotulados. Porque como vocês viram naquele slide anterior, a quantidade de dados que a gente gera é gigante, mas eu não tenho dados rotulados porque a rotulação custa caro. Então eu tenho uma quantidade gigante de dados, o que eu faço? Bom, quando você tem uma quantidade de dados gigante, para começar, você pode então começar com aprendizagem não supervisionada, e uma técnica que a gente usa com muita frequência para isso é clustering. O que é clustering? É agrupamento. Então eu vou pegar aquele monte de dados que eu tenho e vou agrupar eles em grupos similares. Ah, isso aqui é parecido com isso, então eles vão pertencer ao mesmo grupo. Isso aqui é diferente desse, então vai para outro grupo, e assim por diante. Uma vez que eu agrupei, eu falo, opa, agora entendi meus dados, esse grupo aqui, eu posso atribuir um label para aquele grupo, um label para outro grupo e fazer uma rotulação desses dados de uma forma mais inteligente, baseada em clustering, para depois usar um algoritmo de aprendizagem ou simplesmente entender os dados agrupando esses dados, tá? Então tem várias áreas também que usam clustering para isso. Uma outra área que a gente tem é, na aprendizagem não supervisionada, que é a dimensão a redução de dimensionalidade, que é basicamente para a gente conseguir visualizar os dados, né? Geralmente nossos dados estão representados em vetores muito grandes, a gente tem que reduzir para 2 ou 3 dimensões para tentar entender como esses dados estão, para tentar visualizar e conseguir enxergar alguma coisa. Bom, Luiz, você me permite? Oi. Opa, desculpa, Luiz. Eu esqueci de perguntar antes, né? Você quer tomar perguntas ao longo do caminho ou no final? Tanto faz, Paulo. Se o pessoal tiver pergunta, eu posso responder ao longo do caminho. Então eu vou selecionar e posicionar em alguns momentos, ou você me diga aí, de tempos em tempos, você diz quando que você me pergunta se tem alguma pergunta. Mas eu vou colocar uma aqui, do nosso colega Ricardo, que está fazendo um comentário aqui para discussão sobre o uso da palavra aprendizado, principalmente ligado a redes neurais, que seria o modelo caixa preta. Então, ele pergunta, o que está errado no seguinte comentário? Falar em aprendizado como se pudesse explicar o que encontra nos dados, que eu saiba, isso não é possível em redes neurais, que é um modelo caixa preta. Ele pede para criticar esse comentário dele. Tá, então, realmente, redes neurais, a gente entende eles como um modelo caixa preta. Por quê? Porque eu não consigo explicar o que está acontecendo no modelo, né? Então, eu tomo uma decisão, a rede neural, basicamente, você tem um vetor de entrada e você tem uma estimação de probabilidade a posteriori na saída, e eu não consigo explicar. Então, realmente, é um modelo caixa preta a rede neural, mas eu tenho outros modelos de aprendizagem de máquina que, sim, eu consigo explicar. Tá? Então, não são todos os modelos que são caixa preta. Por exemplo, uma árvore de decisão é um modelo que a gente consegue explicar. Tá bom? Ótimo. Luiz, só como curiosidade para você saber, lá no início do curso, ainda como estatística descritiva, a gente teve uma aula de componentes principais, que é vamos dizer, um dos métodos mais simples, talvez mais antigo, de redução de dimensionalidade, né? E o Eduardo, com o César, o Eduardo falou um pouquinho de análise de agrupamento, tudo de forma bem introdutória, tem vários outros algoritmos, né? Você está colocando num contexto mais amplo, mas só para posicionar. Agora, um comentário para você comentar.
dentro do que você falou, a gente poderia talvez pensar que os métodos de aprendizado supervisionado seriam mais fortes ou mais poderosos do que os de não supervisionado, pelo menos para classificação? Pela informação adicional de rotulagem? Para classificação, com certeza, são métodos mais poderosos porque eu consigo aprender a partir do rótulo, né? Mas em vários momentos o rótulo não está disponível. Tem uma linha que a gente pesquisa, que é o que a gente chama de aprendizagem semi-supervisionada. Em alguns casos, a gente tem um conjunto pequeno de dados rotulados, principalmente quando a rotulação é cara, por exemplo, em aplicações médicas, e eu treino um modelo inicial com esses dados rotulados, e eu uso esse modelo e o poder de discriminação desse modelo numa base que não está rotulada. Se aqueles exemplos na base não rotulada forem classificados com uma alta probabilidade, por exemplo, por algum classificador qualquer, e eu posso usar probabilidade numa rede neural, mas eu posso usar uma medida de distância num SVM e diferentes formas para ver se ele tem uma alta confiabilidade ou não, eu pego esses dados não rotulados que o algoritmo supervisionado disse que ele pertence à classe A ou B e adiciono esses dados na minha base rotulada. Então, isso que a gente chama de aprendizagem semi-supervisionada. Ele usa um pouco dos dois mundos de não supervisionado e supervisionado para tentar resolver o problema da falta de dados supervisionados. Ótimo. E Luiz, alguns colegas aqui estão falando, né, dessa questão de interpretação de imagem. Você falou de áreas médicas, né, mas também tem pessoal da área de solos, né, que faz classificação de imagem, que pode ser tanto supervisionada quanto não supervisionada, né? Não sei se você teve já algum contato com esse tipo de problema. Pode, eu vou dar alguns exemplos mais para frente, Paulo, e daí o pessoal talvez possa ver se responde a pergunta, se não respondo mais para frente, pode ser? Pode ser. E tem uma última nesse ciclo de perguntas, depois a gente abre outros mais para frente. Que alguém perguntou se naquele teste do Google de eu não sou um robô, se isso é a forma para as pessoas rotularem para o Google, marcando na imagem o que foi perguntado. Certamente. Eles usam certamente esse tipo de coisa, o feedback do ser humano, eles vão guardando tudo. É aquela velha história, né? Quando você usa um serviço deles, o serviço é de graça, o produto é você, né? Então, você tá contribuindo. Legal, obrigado, Luiz. Seguimos então. Então, dentro da aprendizagem supervisionada, vou dar um exemplo aqui, eu acho que para deixar a coisa clara. Então, assim, nesse exemplo aqui, o objetivo é construir um classificador que discrimine, basicamente, entre dois tipos de imagens, benigna e maligna, né, tumor maligno e benigno, em imagens histopatológicas. Isso aqui foi um projeto que a gente fez, um aluno de doutorado, que defendeu alguns anos atrás. É uma base de dados que hoje ela é pública, e assim, é uma base de dados que tem uma quantidade gigante de downloads, porque o pessoal ele conseguiu construir uma base bastante interessante e, principalmente, rotuladas por diversos patologistas. Cada imagem tem pelo menos 3 patologistas que foram lá e disseram, isso aqui é benigno ou é maligno, e quando não havia consenso entre os patologistas, a gente descartou as imagens, não foram usadas. Por quê? Porque eu não quero que o sistema aprenda com imagens que o ser humano não tem certeza do que é. Então, somente quando o ser humano realmente tem certeza do que é, a gente usou essas imagens, tá? Então, nesse caso aqui, o pipeline, né, do sistema de aprendizagem de máquina supervisionada primeiro, a gente ter acesso aos dados. Segundo, limpar, preparar, manipular os dados, rotular os dados. Em alguns casos, essa parte é extremamente complicada, principalmente quando os dados chegam aos milhões e vem com ruídos ou dados faltantes. Então, isso aqui é uma parte complexa. Aí a gente vai treinar o modelo, nós vamos testar o modelo e vamos melhorar esse modelo, né? Então, esse é o ciclo da aprendizagem de máquina, em geral. Bom, nesse caso,
o que a gente teve? Colher uma base de dados e demorou, essa coleta de base de dados, para você ter uma ideia, ela demorou 2 anos e foram conseguidos dados de 81 pacientes, se eu não me engano. Tem uma base de 8.000 imagens, basicamente, e o tempo de rotulação dessas 8.000 imagens demorou, basicamente, 2 anos, tá? Essa base de dados, quando a gente fala de aprendizagem supervisionada, ela é dividida em, que a gente chama de treinamento. Vou separar um pedaço da base para treinar o modelo. Eu vou separar um pedaço da base para validar esse modelo. Quero ver se esse modelo está funcionando bem ou não está. E lá no fim, quando eu acabar de treinar meu modelo, encontrar os parâmetros do meu modelo, eu vou ter uma base de teste, que só deve ser usada lá no fim. E aí eu valido em cima daquela base de teste e tenho um resultado final. Tá? Então essa é a sequência que a gente usa na aprendizagem de máquina supervisionada. Quando a gente fala de preparação dos dados, a gente então vai tirar algum ruído. Por isso, quando em se tratando de imagem, você tem uma câmera, um sensor, alguma coisa que está pegando a nossa imagem, pode ser um satélite, uma câmera, e, em geral, a gente tem ruído. O que eu faço com esse ruído? Eu vou usar a imagem ruidosa? Até posso, mas o desempenho do meu sistema vai ser pior. Então, eu vou ter que limpar um pouco. Aí, técnicas de processamento de imagem para limpar um pouco esses ruídos são bastante utilizadas. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar o que a gente chama de uma representação. Uma representação é descrever a imagem através de um vetor numérico. Porque a grande maioria dos nossos classificadores utilizam uma base, um vetor numérico para, por exemplo, uma rede neural. Eu tenho que ter um vetor numérico para fazer o treinamento, encontrar os pesos e ter a saída lá na frente. Alguns classificadores eu posso ter características não numéricas. Uma árvore de decisão, por exemplo, eu consigo fazer um naive Bayes, eu consigo usar características não numéricas, mas a grande maioria eu preciso de características numéricas. Então, a representação é como que eu converto essa imagem num vetor numérico. Com Deep Learning, a gente até consegue dar a imagem inteira para o classificador e ele vai tentar encontrar essa representação. Mas num classificador clássico, assim, eu vou precisar encontrar um vetor que descreva essa imagem. Essa tarefa de descrever essa imagem a gente chama de Feature Engineering, ou seja, engenharia de características. Como que eu defino essas características, tá? Então, isso é preparando nossos dados. Bom, suponha que você tenha lá tua base de dados de treinamento e você encontrou 2 características naquela tua base, naquelas tuas imagens. Você vai lá e extrai característica 1, característica 2. E aí você plotou nesse gráfico aqui toda a tua base, todas as tuas imagens aqui. Então, os pontos pretos com as características A e B, né, o X e Y aqui, estão aqui. Então, esse ponto aqui tem a característica aqui de 1 ponto alguma coisa e 15 ponto alguma coisa no Y. E assim por diante. Então, notem que eu tenho alguns exemplos de imagens que foram rotuladas como malignas, que são muito parecidas com a benignas. Então, essa área da fronteira aqui são aquelas mais difíceis da gente classificar. E é isso que um algoritmo vai tentar fazer. Encontrar essa fronteira, um algoritmo supervisionado. Tá? Então, eu vou treinar um modelo. Bom, posso treinar um modelo bem simplesinho, que é um modelo linear. Tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, um perceptron, que é uma rede neural de um único neurônio, ele vai me dar uma fronteira linear. Encontrei uma fronteira linear que separa essas 2 distribuições que eu tenho aqui. Então, quais são os parâmetros de um algoritmo? Bom, nesse caso, eu tenho os parâmetros de uma reta que foi definida pelo esse modelo linear. Tá? Então, esse é o modelo mais simples que a gente tem em aprendizagem de máquina. Modelo linear que separa meus dados. Aí você vai me dizer, poxa, mas na maioria dos casos nossos problemas não são linearmente separáveis. É verdade, eles não são linearmente separáveis. Mas em aprendizagem de máquina, classificadores lineares são muito estudados, e principalmente pelo fato de que existem alguns dos classificadores lineares, tipo SVM, onde a gente usa um truquezinho que a gente chama de kernel trick, que é projetar nossos dados em dimensões maiores, onde esses dados
devem ser linearmente separáveis. Tá? Então, por isso que a gente estuda muito classificadores lineares também. Mas tudo bem, eu tenho esse classificador que separou esses dados aqui. É um classificador bem simplesinho. Então, notem que esse classificador comete vários erros, certo? Porque ele fala que esse exemplo aqui é benigno, mas não é benigno, ele é maligno. E assim por diante. Vários exemplos aqui não foram classificados corretamente. O que eu vou fazer, então, para melhorar esse modelo? Bom, eu posso testar outros modelos não lineares, eu posso adicionar features, eu posso colocar mais características no meu modelo. Só 2 não descreve, talvez eu precise mais de 2 características. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui também. Bom, vamos supor que eu peguei um modelo mais complexo. Eu peguei um modelo mais complexo, por exemplo, uma rede neural MLP, como alguém citou, que é o modelo caixa preta. E realmente, nesse caso aqui, é um modelo rede neural caixa preta, com vários neurônios na camada escondida. Ele conseguiu aprender uma fronteira não linear, e rede neural consegue fazer isso, aprender fronteiras não lineares. E aí você vai me perguntar, eu vou perguntar para vocês, quero dizer, esse modelo é melhor do que aquele modelo anterior? Aquele modelo anterior era um modelo linear bem simples e cometia alguns erros, certo? Esse modelo não comete nenhum erro no treinamento. Então ele aprendeu a separar o nosso problema perfeitamente. Então ele não comete nenhum erro. A pergunta, ele é melhor? Aparentemente é melhor, mas na realidade ele não é melhor. Por quê? É um tipo de modelo que a gente tem um nome para isso em aprendizagem de máquina que a gente chama de overfitting. Então, esse modelo, ele decorou nossos dados de aprendizagem. Ele fez uma curva perfeita em cima dos nossos dados de aprendizagem. Legal. Agora, suponha que quando você for botar esse teu modelo na prática, lá no hospital, para ver se a coisa está funcionando, e chega um exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui, eu quero classificar. Esse teu modelo vai falar, olha, esse exemplo aqui, ele pertence à classe maligna, porque, olha, ele está do lado de cada fronteira. Mas notem que ele está muito mais próximo de vários exemplos da classe benigna. Então, ele deveria ser classificado como benigno, até naquele exemplo, naquele modelo linear mais simplesinho, ele ia acertar esse exemplo. Tá? Então, isso é o que a gente tenta evitar quando a gente aprende algoritmos de aprendizagem de máquina. É a falta de generalização em dados que a gente não conhece. Então, a base de validação a gente usa para regular isso. Fala, poxa, estou indo para o caminho certo ou não? Tá? Então, a gente tenta sempre encontrar modelos que generalizem bem numa base desconhecida, e não modelos que decorem a nossa base de aprendizagem. Então, underfitting é aquele modelo bem simplesinho, a gente também não quer um modelo muito simples, e overfitting é aquele modelo que não consegue generalização. A gente não quer ficar nem no extremo nem no outro, a gente quer encontrar um meio termo. Então, o meio termo é basicamente isso aqui. Veja, é um modelo que ele é melhor do que aquele modelo em underfitting, ele comete ainda alguns erros de aprendizagem. Por exemplo, aqui eu tenho um erro, aqui eu tenho um erro, aqui esses exemplos aqui eles também estão errando, mas quando aparecer aquele exemplo para classificar aqui, ele vai acertar. Então, erros na aprendizagem não é o fim do mundo, mesmo porque pode ser que esse exemplo aqui seja um problema de rotulação errada. Ah, bom, alguém errou aqui, esse cara realmente é maligno, não deveria estar aqui. Então, quando a gente tem esse tipo de erro no treinamento, a gente pode pegar esses exemplos, voltar no especialista e falar, você tem certeza que isso aqui é maligno? Ou é benigno? Porque ele está muito parecido com outros que você rotulou como sendo da outra classe, e você colocou esse numa classe diferente. Então, por aí a gente consegue melhorar a qualidade na nossa base de treinamento. Tá? Então, a gente quer esse tipo de modelo no fim das contas. Então, encontrar modelos mais complexos é uma forma da gente resolver o problema. Você fala, poxa vida, mas só 2 características você usou para tentar classificar esse problema? Não é muito pouco? Pode ser que seja pouco. Eu posso tentar encontrar mais características, certo? E quando eu coloco mais características no meu problema, o que pode acontecer? Tem uma relação direta entre o que a gente
usa de característica é a quantidade de dados que a gente tem para fazer a aprendizagem do modelo. Tá? E isso tem uma relação que dá para ser explicada nesse diagraminha aqui. Olha só, considere que você tenha 3 classes, que você tem um probleminha de 3 classes e você está querendo implementar um modelo para isso. A classe das bolinhas azuis aqui, as verdes e as vermelhas, tá? Considere que a gente tem um classificador bem simplesinho baseado em distância. Então, você tem uma métrica de distância qualquer, distância euclidiana, por exemplo, tá? E você dividiu esse teu espaço de características, você só tem 2 características, você dividiu o teu espaço em algumas células, e a tua regra de classificação é bem simples. Ó, a regra de classificação é o seguinte: você vai dentro da célula do exemplo que você está tentando classificar, nesse caso a gente quer classificar esse X aqui. Dentro dessa célula, você conta quantos exemplos tem de cada classe, e você vai atribuir a X o exemplo que tem a classe mais frequente. Então, por exemplo, a classe mais frequente dentro dessa célula é qual? A verde ou a vermelha? Veja, a verde eu tenho 1, 2, 3, 4 exemplos. E da vermelha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 exemplos. Opa, eu tenho 11 vermelhos e 4 verdes. Então, eu vou falar que esse X aqui, ele pertence à classe vermelha. Isso aqui é basicamente um algoritmo de vizinho mais próximo, uma simplificação do que a gente chama de um algoritmo de vizinho mais próximo à aprendizagem de máquina. É um dos algoritmos mais simples que a gente tem, o chamado KNN, tá? K Nearest Neighbors, ou seja, K vizinhos mais próximos, mas é um algoritmo que funciona muito bem num monte de problemas, e a gente usa com muita frequência o KNN. Então, esse aqui seria uma simplificação do KNN. Ok, se eu adicionar mais uma característica, o que acontece? Então, eu vou usar mais características para tentar resolver aquele meu problema que não é linearmente separável. Se eu adicionar mais características, eu saio daquele nosso particionamento de espaço que eu tinha em 2 dimensões e vou para 3 dimensões. Adicionei uma característica a mais, ok? Se você adicionar uma característica a mais, o que acontece se você tem a mesma quantidade de dados? Se você tem exatamente a mesma quantidade de dados, você vai ter alguns desses cubos aqui que vão ficar sem dados para preencher aqueles cubos. E se a nossa regra de classificação for a mesma, ou seja, eu vou pegar um exemplo de teste, qual o cubo que lhe pertence? Ah, ele pertence a esse cubo. Pode ser que eu não tenha ninguém dentro daquele cubo para fazer a classificação, não tenho nenhum vizinho. Então, notem, eu saí de 2 para 3 dimensões, em 3 pode ser que eu não tenha dados. Como que eu vou preencher aquele cubo? Eu vou ter que colocar mais dados. Então, notem a relação, isso é só para explicar que a relação é, quanto mais características você tem no teu vetor que descreve o teu problema, mais dados eu preciso para fazer a aprendizagem. É basicamente essa regrinha, mais características, mais dados. Então, simplesmente falar, adiciona a característica que resolve o problema, não é bem assim, eu preciso de mais dados para aprender de forma confiável o meu modelo, tá bom? Então, é isso que a gente também, é uma preocupação que a gente tem frequentemente quando a gente está treinando algoritmos de aprendizagem de máquina. Bom, qual que é o problema principal em aprendizagem supervisionada hoje em dia? É o que a gente chama, no nosso passo 2 aqui, que é a representação. Então, vocês extraíram, né, a gente tinha aquelas 2 imagens de tumores benignos e malignos, um ser humano foi lá e definiu aquelas 2 características. Mas elas são boas realmente? Será que eu tenho outras características? Bom, essa representação é o nosso gargalo, tá? É o link mais fraco nesse pipeline que a gente tem aqui. Porque se eu tiver característica ruim, não tem mágica. Eu vou ter modelo ruim, eu vou ter saída ruim lá na frente. É a tal história do garbage in, garbage out, tá? Então, dentro desse contexto, o pessoal falou, poxa vida, se o nosso gargalo é a representação, e isso é definido pelo ser humano, vamos tirar o ser humano da jogada. Vamos tentar colocar a representação dentro do algoritmo.
E as técnicas de Deep Learning fazem basicamente isso, principalmente as baseadas em redes neurais convolucionais. Em vez de eu extrair uma representação, eu falo, algoritmo, está aqui minha imagem, aprende uma representação dessa imagem, e aí eu vou pegar essa representação e dar para um classificador. Tá? Então, eu vou pegar a imagem, dar para a rede neural convolucional, nesse caso aqui, ela vai fazer uma sequência de convoluções, convolução é uma operação que a gente faz em cima de uma imagem, deslizando uma janela, e ela vai sair uma representação lá na frente. Essa representação seria o que o ser humano ia fazer. Agora, o que eu faço com o Deep Learning? Eu dou a imagem, o algoritmo aprende a representação. Ou seja, eu tirei o ser humano da jogada. E por isso que a gente começou a ter resultados muito interessantes em classificação de imagens sem o ser humano na jogada. Bom, o ser humano agora só define a estrutura da rede neural. A rede aprende a representação e aprende como classificar esses exemplos. Tá? Qual é a desvantagem desse negócio? A desvantagem é que eu tenho um conjunto gigante de parâmetros. E eu preciso aprender esse conjunto gigante de parâmetros. E para aprender um conjunto gigante de parâmetros, eu preciso mais dados. Então, para aprender uma MLP simplesinha, eu preciso de um conjunto de dados. Para aprender uma CNN, eu preciso de um conjunto maior de dados. Então, assim, o lado negativo das técnicas de Deep Learning é que elas precisam de muitos dados. Em problemas médicos, isso em aplicações médicas, isso é um problema sério, porque a gente não tem muitos dados, a gente tem poucos dados. Por quê? Porque a rotulação desses dados custa cara. Então, assim, Deep Learning é legal, mas a gente não consegue ainda usar em todo e qualquer lugar. Tem algumas técnicas que a gente chama de Transfer Learning, que eu consigo aprender uma rede neural num domínio e tentar usar ela em outro domínio. Entende? Então, eu aprendo uma representação, um domínio que eu tenho muita imagem rotulada, e tento usar ela onde eu tenho poucas imagens rotuladas depois. Então, são técnicas que assim, tem muita pesquisa sendo desenvolvida em cima de técnicas de aprendizagem de representação, que a gente chama também de Representation Learning. Então, Deep Learning e Representation Learning, em muitos casos, acabam sendo usados como sinônimos, tá? Então essa é a parte supervisionada de classificação, que a gente usa com bastante frequência. Uma segunda parte, então, que a gente tinha da aprendizagem supervisionada era a regressão. Então, vocês já viram, então, nessa disciplina ainda, algoritmos de regressão, e aqui funciona da mesma maneira. A diferença é que eu vou ter bases rotuladas, então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, essa casa, dessa casa aqui eu extraio algumas características, como localização, número de quartos, um monte de características, eu falo, isso aqui vale 300. Essa aqui vale 2.000 e tem essas características. Quanto vale essa casa? Eu vou extrair algumas características, com base no que eu aprendi, eu vou estimar o valor dessa. Tá? Então, de volta, eu preciso de base rotulada e vou ter modelos para fazer regressão. Então, tem modelos estatísticos que a gente pode usar para fazer regressão linear, não linear, mas eu posso aprender a partir dos dados da mesma forma. Aprendo a partir dos dados, vou ter um modelo, esse modelo, para essa casa, eu vou estimar em cima desse modelo que vale 1.100. Então, da mesma forma com que a gente faz classificação, a gente faz regressão a partir dos dados. Então, a diferença básica entre os dois é, a classificação vai atribuir um objeto a uma determinada classe. Na regressão, tem um valor que vai sair lá na frente. Então, uma rede neural, por exemplo, eu posso pegar uma rede e colocar um único neurônio com uma softmax lá que vai me dar uma probabilidade entre 0 e 1, ou seja, um número normalizado. Aprendo e normalizo aquele número do que você está querendo fazer estimação, tá? Vocês também já devem ter visto isso nessa disciplina, que você tem que tomar um cuidado bastante grande para não extrapolar os dados em regressão, né? Ou seja, começar a fazer regressão fora do teu domínio dos dados que você aprendeu, porque pode ser que aqueles dados não representem mais o teu problema, né? Então, eu sei que eu tenho dados daqui até aqui. Beleza, dentro desse domínio, eu consigo estimar com uma certa confiança o meu padrão de entrada. Saiu daí, vale para a regressão que vocês já viram. Da mesma forma, a estimativa pode não ser confiável, porque você não tem dados naqueles lugares, tá?
E a gente tem os mesmos problemas da classificação aqui. Então, eu tenho modelos em underfitting, eu tenho modelos em overfitting também. E a gente usa técnicas de validação, técnicas de regularização, para tentar encontrar modelos que tenham um bom fit dos meus dados, mas que não sejam muito simples e não muito complicados, que eu decore meus dados da regressão. Então, funciona underfitting, overfitting, assim como na classificação a gente tem na regressão, e a gente tenta evitar esse problema, tá? Bom, aprendizagem, então, não supervisionada. Na aprendizagem supervisionada, então, a gente tem uma tupla, né, de vetor de características e label. Na não supervisionada, eu só tenho a nossa tupla, que é o vetor, só o nosso vetor de características. Eu não tenho o label da classe. Ninguém falou para mim, isso aqui é benigno, isso aqui é maligno. Não, eu tenho somente um monte de imagens. Então, eu posso fazer clustering, tentar agrupar elas, de quais são similares entre elas, para ver, bom, isso aqui parece mais com isso, pertence a esse grupo, isso aqui pertence mais com aquilo, pertence a outro grupo. Aplicações de clustering, tem aos montes, né? Segmentação de mercado, sistemas de recomendação. Então, fulano comprou isso, ele pertence ao mesmo grupo que você, num sistema de cluster de agrupamento, e o sistema fala, bom, se fulano comprou, eu vou oferecer isso aqui para essa pessoa, porque ele está no mesmo grupo. Então, tem um monte de agrupamentos que a gente pode fazer de pacientes, de clientes, de documentos, um monte de coisas que são similares, e depois tomar uma decisão em cima dessa similaridade. Quando a gente fala de clustering, na maioria dos casos a gente está falando de cluster baseado em similaridade. Eu extraio características e vou medir essa similaridade. Quão similares são, e aí coloco as pessoas baseado nas características e quão similares eles são dentro dos mesmos grupos. Agora, a definição de grupo e quantos grupos eu tenho dentro de um conjunto de dados é alguma coisa um pouco subjetiva também. Se eu tivesse esses dois conjuntos de dados e perguntar para vocês quantos grupos eu tenho aqui, eu posso ter pessoas que vão me responder que eu tenho 2 grupos. Pô, parece 2 grupos. Ok, mas pode alguém falar, bom, eu acho que tenho 4. Alguém pode falar, não, mas eu acho que eu tenho 6. E realmente 6 parece fazer sentido aqui, né? Então, como que eu sei se 2 grupos é melhor que 4 grupos ou é melhor que 6 grupos? Então, esse é um dos desafios em aprendizagem não supervisionada. E para isso, a gente usa o que a gente chama de cluster índices. Eu sei, por exemplo, o que eu tento medir como esses grupos estão dispostos e, basicamente, o que a gente chama de um bom agrupamento é o seguinte, cluster que está distante um dos outros, então, quanto mais distante um cluster tiver do outro, é melhor, e quanto mais compacto um cluster for, é melhor. Então, a gente sempre busca por isso. Eu tento maximizar um índice quando eu encontro grupos que são compactos e que estejam longe uns dos outros. Isso é um bom agrupamento. Tá? Então, isso é o que guia a gente fazer clustering. E aí, a gente tem deixa eu só voltar aqui para fechar. A gente tem um monte de índices de clustering disponível na literatura, porque não tem só um jeito de medir isso, tem um monte. E aí o pessoal mede e fala, poxa, que índice eu uso? Bom, você pode usar um monte de índices, geralmente o pessoal usa vários índices e tenta fazer um sistema de votação. Eu falei, olha, tantos índices falaram que 4 é melhor que 5, então logo eu acho que aqui eu tenho 4 clusters, vou usar 4. Tá? Então é por aí que a gente caminha quando a gente fala em aprendizagem não supervisionada. Onde a gente usa a aprendizagem de máquina? Bom, tem um monte de aplicações possíveis. Aqui eu fiz uma nuvenzinha de palavras onde aprendizagem de máquina, algoritmos de aprendizagem de máquina têm sido usados. Então eu peguei se eu não me engano, isso aqui saiu do site da I3, e a gente vê aqui, então, visão computacional, diagnóstico, medicina, reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, processamento de imagens, bioinformática. Então, vejam, vocês têm uma infinidade gigante de áreas de aplicação usando a aprendizagem de máquina, tá?
Eu vou dar alguns exemplinhos para vocês aqui, da que a gente aplicou no nosso laboratório nos últimos anos, algumas aplicações clássicas, e eu sempre coloco essa aqui de reconhecimento de manuscrito, porque eu fiz doutorado nesse negócio, e já faz quase 20 anos, e 20 anos atrás o pessoal falava, poxa, mas reconhecimento de manuscrito é alguma coisa que vai acabar, né? E se passaram 20 anos e a gente ainda reconhece manuscrito. E se passaram 20 anos e ainda a gente tem problemas para reconhecer manuscrito e ainda não é fácil de reconhecer manuscrito. Fazer algoritmos de aprendizagem de máquina que reconheçam 100% do que está escrito, por exemplo, num documento, do que está escrito num cheque. A gente tem problemas muito específicos de segmentação, que são muito complexos. A gente conseguiu avançar muito com técnicas de deep learning em reconhecimento de manuscrito, mas ainda você pegar um documento que, aos nossos olhos, como uma nota fiscal dessa aqui, uma nota de serviço, né, nota fiscal de serviço dessa aqui, não parece ser complexa, né, um ser humano lê isso aqui com uma facilidade gigante. Para conseguir fazer com que um sistema leia de forma automática e coloque essas informações dentro do banco de dados, não é trivial ainda hoje, e ainda hoje tem pesquisa sendo desenvolvida em cima disso. E quando a gente fala em reconhecimento de manuscrito, a gente divide entre aprendizagem offline, que a gente diz que aqui está no papel, eu preciso escanear e reconhecer, e aprendizagem online. Aprendizagem online, reconhecimento online de manuscrito, que é, por exemplo, quando você escreve num tablet, essa está muito mais avançada. Então, você tem técnicas online, que quando você escreve no tablet, que reconhecem com uma precisão muito grande. Mas por quê? Porque eu tenho características dinâmicas que eu consigo extrair usando um tablet, que não estão, que elas desaparecem quando eu escaneio o documento, né? O que é característica dinâmica? A velocidade que você escreve, a sequência, que você faz o caractere. Então, tudo isso aí são características e eu não tenho segmentação, né? Eu escrevo e reconheço automaticamente, eu não preciso separar um número do outro e assim por diante. Então, a online é muito mais avançada e a offline ainda a gente tem muita coisa para fazer. Mesma coisa com reconhecimento de assinatura. A gente tem ainda um desafio bastante grande. Eu consigo separar a assinatura, mas discriminar o que é uma assinatura genuína de uma falsificação simulada, que a gente chama, que é aquela que a pessoa conhece a assinatura do outro e copia de uma forma boa, assim, eu digo, alguém que é um falsificador de verdade, é muito difícil a gente conseguir, usando um sistema de aprendizagem de máquina, detectar essas falsificações muito boas. Falsificações médias a gente consegue uma precisão muito boa. Mas quando é difícil para uma aprendizagem de máquina, eu vou dizer para vocês que é muito difícil, às vezes, para um especialista humano também. E em algumas bases de dados, os algoritmos de aprendizagem de máquina já bateram os especialistas humanos. Qual que é o problema que a gente tem aqui? E aí tem a ver com a tal da caixa preta que alguém perguntou antes. É que nesse tipo de aplicação a gente ainda não consegue explicar o porquê que eu classifiquei como falsificação. Eu falo, isso aqui é uma falsificação. Se alguém perguntar, mas por que o algoritmo de aprendizagem de máquina você acha que é uma falsificação? A gente ainda não consegue explicar o porquê. Assim como eu ainda não consigo explicar o porquê que eu classifiquei uma imagem benigna como benigna ou maligna como maligna. Eu falo que essa é uma imagem maligna com uma probabilidade de tanto, mas ainda não consigo explicar o porquê. Em alguns classificadores a gente até consegue, que nem uma árvore de decisão, mas as características daí não ajudam muito, o desempenho dela não é tão bom. Então, essa é alguma coisa que ainda a gente tem que trabalhar muito, tá? Voltando àquele problema que eu acho que o Paulo comentou, que era a classificação de solo, e aí a gente tem esses problemas de textura, que enquadram um monte de aplicações. Então, desde análise de solo, por exemplo, que nem tem aqui uma textura, como análise de nuvens. Tem uma aplicação, tem um pessoal que eu estou trabalhando num projeto junto com o pessoal do Cimepark, tinha uma aplicaçãozinha que era detectar tipo de nuvens. Com base no tipo de nuvem eu posso fazer predição do tempo que está para vir, né? Então, e tudo isso são problemas de textura, tá? Então aqui a gente tem
esses exemplos de textura, e eu vou mostrar para vocês algumas dos problemas que a gente resolveu usando textura. Por exemplo, classificação de espécies florestais. Quando uma árvore está de pé, é legal você falar, isso aqui é uma araucária. Ok, a gente consegue detectar e muita gente sabe que é uma araucária. Mas a partir do momento que você derrubou a árvore e você só tem um pedaço da madeira, eu não sei mais o que é araucária, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 exemplos de araucária. Uma é de uma imagem macroscópica, uma tirada com uma câmera, peguei um pedaço da madeira e tirei essa foto aqui. Isso aqui de uma imagem microscópica da mesma madeira. Isso aqui de um pedaço de carvão, da mesma madeira. Então a gente fez... isso aqui foram vários trabalhos que a gente fez ao longo dos anos, aí, junto com o pessoal da engenharia florestal até da universidade. O pessoal da engenharia florestal que fez o trabalho de rotular as imagens para a gente. Então, a professora Silvana, lá da engenharia florestal, eles rotularam, eles têm um curso de anatomia de madeira, e para o aluno aprender que essa anatomia aqui é do uma araucária, ele estuda anos e anos e anos. E o que a gente fez? Nós pegamos uma base bastante grande que os professores rotularam, e fizemos algoritmos de aprendizagem de máquina aprender essas rotulações baseado em textura. Né? Então, essa textura, fala, pô, isso aqui é uma araucária. E quando eu vejo isso aqui, com todas as variantes em cima dela, eu falo, pô, ok, é araucária. E nossos algoritmos de classificação, eles ganham dos seres humanos nesses casos. Por quê? Para treinar um ser humano que consiga identificar esse tipo de imagem, leva anos. E esse conhecimento, às vezes, se perde, porque o cidadão, ele sai da universidade, ou ele sai da empresa, e ele morre, e aquele conhecimento todo que ele tinha, e vai com ele. Ao passo que um algoritmo de aprendizagem de máquina, eu consigo treinar esses modelos, e ok, eu vou sempre melhorando, e eu não vou perder esse modelo. Eu sempre vou melhorar esse algoritmo, adicionando mais imagens e mais classes, e vou melhorando esses algoritmos. Então, assim, textura, a gente pode trabalhar com uma infinidade de problemas que usam textura como imagem de entrada, né? Ainda em cima de textura, é a mesma coisa, são técnicas similares, a gente tem classificação de benigno e maligno em cima de imagens de textura, tá? Então, essa base que eu estava falando para vocês, tem 7.900 imagens de 82 pacientes. E bem interessante, eu tenho que até atualizar, porque aqui, quando eu fiz essa apresentação da outra vez, tinham 1.700 usuários registrados ao longo de todo o mundo, e hoje a gente já tem mais de 3.000 usuários registrados que usam essa base de dados que a gente fez, porque é uma base que tem, assim, pode não parecer muito quando eu falo 82 pacientes, mas a maioria das bases desse tipo de problema tem 5, 6 pacientes. Então, 82 pacientes realmente chamou a atenção da comunidade acadêmica, e tem muita gente que baixou já essa base. Esse paper que cita a base, já, na época tinha 200, hoje ele já tem mais de 350 citações de gente que usou essa base e tem resultados bem interessantes. Então, isso é bem, bem legal. Mas, apesar de tudo ser muito legal, do que eu falei até agora, e motivante, e é o que a gente gosta de fazer, nem tudo são rosas, né? A gente tem alguns problemas sérios com aprendizagem de máquina. Esse livro aqui eu sugiro bastante para quem tem um pouco de interesse nessa área, e que mostra como a coisa pode ser usada de maneira meio equivocada. Por quê? Principalmente porque os dados podem ter um viés, tá? E quando a gente fala que os dados podem ter viés, a gente tem um monte de exemplos reportados na literatura, e aí a gente começa a ver um monte de gente falando, opa, peraí, vamos ver certinho o que a gente está fazendo. Tem esse link aqui, tá, que vocês podem podem acessar depois com mais calma e ler esse artigo, eu acho que vale bastante a pena. O pessoal nos Estados Unidos, eles fizeram um sistema baseado em aprendizagem de máquina para prever futuros pessoas que poderiam ser infratoras ou criminosos, né? E o que aconteceu? Aconteceu
que o sistema tinha um viés contra os negros. Por quê? Porque a base de dados que foi usada, como na maioria isso não é só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, a população carcerária tem uma população negra muito maior, o algoritmo foi treinado em cima desses dados, o que acontece? Ele tem um viés em cima daqueles dados que ele foi treinado. E ele começou a fazer predições com viés em cima dos negros, nesse caso, e as pessoas começaram, mas peraí, mas por que esse algoritmo sempre fala que uma pessoa negra tem a predição dela é criminosa e o branco não? E aí, nesse caso aqui, foi o caso que da reportagem, né, que o branco que era o criminoso, o algoritmo falou, não é, o negro que não era, ele falou que era, tá? Então, esse viés não é só em cima dessa aplicação, e aqui tem uma coleção desses problemas de algoritmos de aprendizagem de máquina envolvendo empresas como a Amazon, falando que a Amazon tinha algoritmos racistas, tinha um problema que ficou bastante famoso na época, que era do Google, que pessoas negras eram classificadas como chimpanzés. Isso tem uma mídia bem negativa para o Google na época. Então, assim, tem uma apresentação no YouTube falando sobre ética em aprendizagem de máquina, que é bem interessante para quem tem um pouco de interesse em utilizar esse tipo de coisa, principalmente em classificação de faces e assim, ou fazer algoritmos de recomendação, esse tipo de coisa. As pessoas agora estão começando a tomar cuidado nesse sentido, mas até então simplesmente usava os dados e quando o dado tem um viés, o algoritmo vai ter uma resposta com viés também, tá? Então, assim, nessa apresentação do YouTube mesmo, esse slide eu tirei de lá, e o último dado que tinha de lá era número de papers, né, mostrando que no começo, quando as pessoas começaram a usar a aprendizagem de máquina, principalmente Deep Learning, que era quando a coisa começou a ficar popular, principalmente em classificação de face, reconhecimento de face, esse tipo de coisa, que ninguém estava dando nem bola para se aquilo tinha ética ou não tinha ética. Então não existe quase pouquíssimos papers falando disso na literatura. Quando o pessoal fala, opa, começou a dar problema, os algoritmos da Amazon e do Google, o número de papers explodiu. E isso é muito bom, falando dessa história de ética e esse termo que eles usam de ser, né, justo, né, fairness, nas decisões dos algoritmos de aprendizagem de máquina. Tá? E para finalizar, um tema que assim, reprodutibilidade é alguma coisa que não é só em aprendizagem de máquina que é importante, em tudo que a gente faz na academia e principalmente na universidade, né, que é reportar os nossos resultados de modo com que os outros consigam reproduzir aquilo que a gente fez, né? Então, assim, o ideal seria, né, a gente conseguir replicar. Então, fala, pô, tá aqui meus dados, tá aqui tudo que eu fiz, eu vou tentar replicar o meu estudo. Então, se eu conseguir replicar e produzir os mesmos resultados, a gente garante, ok, os resultados, o estudo que ele fez está certo, está tudo legal, porque alguém reproduziu dados dos algoritmos. Mas isso é muito difícil, porque nem sempre a gente tem todos os dados e todos os algoritmos, né? Então, a gente tem, de um lado, o que a gente chama de replicação, né? E do outro lado, a gente tem nada. Então, o que a gente pode ter no meio do caminho? Porque a replicação é alguma coisa muito difícil, porque eu tenho dados e mais dados, algoritmos mais algoritmos. Em alguns casos eu não consigo replicar porque eu não tenho o hardware que o cara usou para treinar aquele algoritmo, né? Então, não é porque o dado está lá, o modelo que ele usou está lá, mas eu vou retreinar, mas eu não tenho hardware para fazer aquilo. Então, a gente tem a ideia de, é possível reproduzir aquilo? Se a pessoa me der o algoritmo dele já treinado, ele me der os dados, eu consigo fazer
reproduzir localmente aquilo, não preciso retreinar. Por exemplo, modelos Deep Learning são muito complicados para serem treinados, mas tudo bem, se eu tiver um modelo treinado, com os pesos todos bonitinhos, eu consigo carregar aquele modelo e usar. Então eu consigo reproduzir aquilo. E isso que a gente tenta buscar quando a gente fala em aprendizagem de máquina. Principalmente, ultimamente tem até algumas conferências que eles estão dando... você publica teu paper nessa conferência e o teu paper ganha um selo de pesquisa reprodutível. Ou seja, eu submeto o meu paper, eu submeto o meu código, eu submeto meus dados, eles rodam lá, veem que os dados bateram com os resultados que eu reportei no paper. Legal, esse paper ele é reprodutível. Por que isso hoje está sendo discutido bastante? Porque a gente teve basicamente, e ainda tem, eu acredito, uma crise, né, nessa reprodutibilidade. Tem esse paper aqui, que fala basicamente da pesquisa feita na área biomédica, que estima que 85% dos investimentos feitos nessa área foram jogados fora, basicamente. Por quê? Porque ninguém consegue reproduzir aqueles resultados daqueles artigos, tá? Então, assim, tudo bem, é dinheiro público, em muitos casos, e a gente não consegue reproduzir, então eu vou ter que fazer toda aquela pesquisa de volta para tentar reproduzir, tá? A pesquisa foi publicada na Nature, dizia, né, que 52% dos entrevistados realmente acreditam que tem, sim, uma crise de reprodutibilidade e alguma coisa precisa ser feita para mitigar esse problema, né? E aqui mostra os dados de quando eu não consegui reproduzir, e o que mais chama atenção nisso aqui eu não consegui reproduzir minha própria pesquisa. Poxa, mas como que você não conseguiu reproduzir tua própria pesquisa? Eu vou falar que já aconteceu isso comigo. Eu não consegui reproduzir a pesquisa de um aluno. O aluno acabou o doutorado, ele foi embora, levou tudo, não deixou nada, e um outro aluno ia continuar o trabalho daquele aluno, e esse aluno que ia continuar o trabalho não conseguiu reproduzir, não conseguiu chegar nos resultados. A gente só conseguiu chegar nos resultados depois que a gente encontrou o aluno que foi embora, foi 1 ano e meio depois, o cara tinha desaparecido do radar, e a gente entendeu o que ele tinha feito, porque não estava claro no paper, não estava claro em lugar nenhum, e então, assim, se o próprio orientador com a equipe dele tem dificuldade, imagina uma pessoa que não conhece. Então, por isso que hoje a gente está muito preocupado em fazer isso de maneira correta para evitar esse tipo de coisa. E na nossa área a gente diz que o ideal seria que uma bolsa de doutorado ou mestrado que seja, não deveria ter como produto final só um artigo, uma tese publicada, mas deveria ter como produto final a tese, a tese publicada, os artigos, mas também o código, os dados que foram usados para gerar cada tabela daquilo que foi publicado. E aí a gente poderia dar uma continuidade grande em todo esse trabalho que a gente tem. A gente faz no nosso laboratório, a gente tenta manter tudo em código público, quando é possível, dados principalmente de maneira pública. A gente tem todas as nossas bases disponibilizadas no site do laboratório, e agora algumas alternativas a isso. Por exemplo, o Google lançou uma ferramenta, ainda não está aquelas coisas do Google Dataset Search, mas você tentar encontrar, você pode cadastrar a tua base de dados para tentar encontrar bases de dados públicas dentro desse repositório aqui. O Kaggle também tem algumas alternativas lá dentro, né? Aqui tem um exemplinho da base de dados, da pesquisa que a gente tem dentro do Google Dataset. Então, você tem lá onde está a base, qual que é o tipo de licença daquela base. Então, quanto mais gente começar a fazer isso e disponibilizar os dados, melhor vai ser, né? OpenML também é uma plataforma bem interessante para organizar, discutir código, dados e algoritmos. Então, se você está interessado em algum tipo de problema, sugiro que você dê uma olhada nessa ferramenta aqui, porque a base está lá,
tem vários algoritmos, as pessoas submetem os algoritmos e forma tipo uma competiçãozinha, assim, tantas pessoas já usaram, o resultado nessa base é de tanto, e fica tudo registrado dentro dessa plataforma. Então, é bem bacana isso aqui como ferramenta de colaboração e divulgação dos resultados. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado pela atenção. Muito bem, Luiz. Muito obrigado. Nós temos algumas questões aqui, se você não se importar de responder. Luiz, você está me escutando? Estou escutando, pode falar. Então tá bom. Eu vou começar um pouco aqui em ordem inversa. Vou começar com a pergunta do Rodrigo, vou ler como ela foi escrita. Quais medidas estão sendo tomadas para que o Machine Learning ou Deep Learning não se torne uma Skynet? Medidas para... Veja... na realidade, a aprendizagem de máquina, a ideia de aprender a partir dos dados você tomar decisão a partir de um conjunto de dados que você conhece, certo? Bom, daí tornar alguma coisa que vai tomar decisões por si próprio e se tornar um Skynet, eu acho que tem um caminho bastante grande a ser percorrido. O que pode acontecer é você ter um conjunto bastante grande desses algoritmos para talvez formar um robozinho qualquer de alguma maneira, pensando no Skynet da vida, que vá tomar uma decisão ou outra em função com série de conjuntos de aprendizagem de máquina que você fez. Agora, eu acho que tem uma distância bastante grande ainda para chegar nisso. Então, ainda não estou muito preocupado com isso. Tá. Antes de passar para a próxima, eu esqueci de avisar a turma, né, nós vamos ter um rápido encerramento depois do encerramento das perguntas para o Luiz. Então, pedir para o pessoal ficar conectado aí mais um pouquinho, que nós vamos fazer um encerramento bem rápido aí, daqui a pouco. Luiz, o GR ficou curioso saber que linguagem você escreveu a rede neural no seu doutorado. E engatando o comentário dele, né, que você podia falar um pouquinho de linguagens que têm sido utilizadas nessa área atualmente. Tá. Bom, antigamente a gente fazia tudo em C, né? Então, eu implementei tudo em C, do começo ao fim, porque basicamente a gente precisava de desempenho, então C era a linguagem a ser usada. Mas hoje em dia, Python virou a linguagem meio default em aprendizagem de máquina. Os algoritmos, principalmente, eles continuam sendo implementados em C, mas esses frameworks, todos eles têm uma interface bem consolidada em Python. Então, para o usuário que está querendo testar diferentes algoritmos, ele fica no Python, ele não precisa mais implementar o algoritmo em C. Luiz, várias pessoas ficaram bem empolgadas aí com a sua apresentação, em particular a Ana te deu uns parabéns especiais aí pelo trabalho da leucemia e câncer, pelo impacto dele, pela visibilidade internacional, mas também pela importância do tema, né? Pela riqueza da pesquisa. Mais atrás, a Liana fez uma pergunta que eu gostaria que você comentasse, porque é bastante interessante. A Liana, salvo engano, aqui é da área de farmacologia, e ela diz que trabalha com equipamentos de hematologia que realizam coisas como contagem diferencial de leucócitos, disponibilizam imagens, e essas imagens são processadas para saber tipo de célula, quantidade de cada uma delas. Eles trabalham com fotos daí e classificação em cima dessas fotos. Então, isso é um problema que poderia ser chamado um problema de machine learning? Sim. Ali, até na farmacologia, eu fiz um projeto com o pessoal ali, o professor Cláudio Cunha, não sei se ela conhece, e teve um aluno em mestrado meu que trabalhou junto com o professor Cláudio lá, e era basicamente ele fazia detecção em imagens, ele fazia detecção de dopamina. Então, assim, o pessoal ali tem uma quantidade enorme de aplicações que pode ser de aplicações potenciais para aprendizagem de máquina. E
E a participação deles no projeto assim, é de suma importância, principalmente nessa questão da rotulação, porque a aplicação é muito específica, né? Então, assim, eu aprendi muito sobre as imagens de liberação de dopamina lá, meu aluno também, mas eu não tinha nem ideia do que aquele tipo de imagem significava no começo. E assim, provavelmente, eu também não tenho nem ideia do que uma imagem de leucócito significa no começo, mas junto, esses projetos de colaboração são muito interessantes e eles têm dado resultados bem bacanas em termos de publicação e divulgação, né? Mas eu acredito sim que tem aplicação potencial para eles. E estou disponível, tá? Se quiser conversar a respeito, só me procurar. Isso, algumas pessoas perguntaram seu e-mail, eu tomei a liberdade de passar, eu acho que está no início dos seus slides também, né? Tá aqui nessa, eu acho que não sei se tá compartilhado ainda, mas tá no meu slide. Ah, tá aqui, no slide final também tá aí, tá? Então tá bom, a gente teve várias intervenções. Quem não teve o comentário contemplado, me desculpe, por vezes a gente se perde aqui entre chat. Chegou mais um. Se você já fez algum trabalho com diagnóstico por imagem, como raio-x, ultrassom, quer dizer, acho que é outro tipo de imagem, né, além da que você trabalhou. Então, a gente fez lá, há muito tempo atrás, a gente trabalhou com a parte de raio-x, né? Então, mesmo porque antigamente raio-x bom, hoje ainda tem muito raio-x, a gente conseguiu, junto com um professor do meu departamento, o professor Davi, uma base bastante grande agora de raio-x ainda para trabalhar com as imagens de Covid, né? Passou agora nos conselhos todos de ética aí da universidade e eu acho que a gente vai começar a trabalhar com isso agora, daqui a pouquinho já. Tá. Ô, Luiz, a Cibele tem uma pergunta muito interessante. A Cibele falou o seguinte: quem é o primeiro passo? Olha, Paulo, eu acho que aquele nosso curso de especialização é um porque é bem o começo, mostra não só machine learning, mas toda a parte estatística, porque essa fundamentação estatística toda é muito importante na hora que você vai analisar os resultados, vai entender um pouco mais, porque tem algoritmos que são puramente estatísticos em machine learning, e toda essa fundamentação é bacana. Então, é um pouco superficial, mas a base é bem bacana de ter, né? Tá bom. E você tem alguma referência, assim, começa por aqui? Posso passar alguma coisa. Tem alguns, tipo, livro inicial, bem introdutório, tem um que eu posso recomendar. Tá bom. Bem, tem um último comentário feito por um colega aqui. Vocês estão vendo a minha página? Eu estou vendo aqui. Tá, então eu imagino também. Ele, em homenagem às suas dificuldades com o algoritmo de machine learning, não sei se você conhece essa foto, Luiz. Então, obrigado ao João aí, que sempre contribui nas nossas aulas, um colega aí que está sempre com um espírito muito positivo, e ele mandou essa foto que eu achei maravilhosa. Isso é legal. É isso aí mesmo, é isso aí. Bem no espírito da coisa, né, Luiz? Ô, Luiz, eu quero dizer o seguinte, foi muito legal ter esse encerramento das aulas formais do curso, porque você acabou tocando em vários temas que a gente tratou nesse curso, e o que fica muito apropriado para o fechamento de um curso, né? Você falou de elementos, de naive Bayes, que a gente deu um exemplo de naive Bayes sem usar esse tema, sem usar esse nome, mas com testes sequenciais em teste diagnóstico, eles fizeram até questão de prova relacionada a isso. Você falou de visualização, de métodos multivariados de classificação, você falou de coisas de regressão, que a gente também falou, e você tocou num ponto que foi assunto de uma semana, que é muito caro para nós e é muito bom ver reforçado, porque ele vai tendo mais sentido à medida que a gente evolui, que é essa questão da reprodutibilidade, né? Reprodutibilidade de dados, de algoritmos, ciência aberta. Então, esses temas são muito caros à filosofia da nossa instituição em várias das suas dimensões, né? Eu me lembro no começo, perto dos anos 2000, dando palestras falando de pesquisa reproduzível e tendo uma reação muito ruim a respeito disso, com muita resistência
a disponibilizar ou mostrar como as coisas eram feitas. E, felizmente, a gente vê que a cultura mudou bastante nesse sentido. Então, Luiz, nesse sentido, eu vou te agradecer muito, e se você tiver 5 a 10 minutos para acompanhar o nosso encerramento aqui... Ok. Mas muito obrigado pela sua participação, foi um fecho de ouro aí para o nosso curso, e para nós, do Departamento de Estatística, vários colegas nos apoiaram nessa disciplina, mas para os nossos convidados externos ao departamento, todos trouxeram uma contribuição substancial e não foi diferente no seu caso. Então, muito obrigado, Luiz.